Bom, gente, na aula de hoje vamos entender melhor o que são cores neutras. Mas, professora, você passou desde o começo do ano falando que cores neutras são só o branco, o preto e o cinza. Pois é, só que lembra também que eu falei que existem variações das cores? Então, as cores neutras também entram nessa. Então, vamos lá. As cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul. As cores secundárias, que são as misturas das cores primárias, que são o laranja, o verde e o roxo ou violeta. E as cores neutras, que são o branco e o preto. E o branco e o preto. Sem essas cores, a gente não teria as outras variedades de cores, assim como as classificações das cores neutras. Bom, as cores neutras elas são consideradas aquelas cores que são elegantes. São aquelas que não exigem, que não chamam atenção, que não exigem atenção para si mesmas. Elas são graciosas visualmente e fazem resplandecer a pessoa que usa a roupa e não a peça. Vamos pensar então em uma pessoa usando uma roupa branca, por exemplo, uma roupa preta, uma roupa cinzentada. Pense numa moldura para a beleza natural de cada um. As cores neutras, elas são clássicas e atemporais, ou seja, jamais vão sair de moda. Uma peça de cor neutra, você pode ter sempre guardada, que ela nunca vai cair na moda. Tem aquelas cores que parecem não possuir cor, mas apesar de possuírem um pouco de vermelho, amarelo e azul, evidentes, estas cores estão lá, muitas vezes como subtom. É o caso dos neutros claros. Então a gente fala do bege, do pérola, do creme, do marfim, que são tons, que são variações de tons mais puxados para o branco, que são mais claros. Nós diferenciamos essas cores não pelo seu grau de intensidade, mas pelo subtom. Então vocês estão vendo aí as tonalidades diferentes. E os seus nomes são justamente de coisas que já foram vistas com essa subtonalidade. As cores neutras, portanto, podem ser quentes ou frias. Depende do subtom. Algumas chegam bem perto de serem neutras também, em relação a isso. Mas, na maioria, o subtom pende ou para um lado mais frio ou para um lado mais quente. O que determina se uma cor é neutra não é aonde ela está em relação ao calor, ou seja, a presença do amarelo, do vermelho, ou a frieza, presença do azul, do verde. Mas a questão é que se a cor pode ser considerada discreta ou não. As cores neutras, elas acompanham muito bem as cores vibrantes, reforçando o destaque que estas exigem. Na maquiagem, uma sombra neutra são perfeitas para acompanhar um batom marcante. Nas roupas, as cores neutras podem tanto acompanhar cores fortes quanto serem usadas sozinhas. São ótimas cores para decoração, porque dificilmente cansam a vista. Elas estão frequentemente presentes na natureza. Podemos reconhecê-las em vários lugares. Por exemplo, esse gato aí ele tem uma cor gradiente e é um exemplo de uma cor neutra com tons quentes e frios. Além dessas cores que nós vimos no slide anterior, temos os tons mais escuros, que também são reconhecidos como os neutros, tais como café com leite, até os marrons mais escuros, com subtons mais frios, passando pelo taupe até chegar no cinza escuro. Então, nós estamos vendo aí a denominação de vários tons, de marrons até o cinza. Aqui nós temos um gradiente dos tons neutros, quentes e frios. Pessoas cuja pele possui subtom amarelado serão mais valorizadas como peças com as cores de gradiente de cima.
E as pessoas com um tom mais azulado se valorizam mais com os tons neutros acinzentados. A verdade é que não há propriamente um consenso que defina objetivamente uma lista de cores neutras. A definição que existe vai no sentido de se afirmar que as cores neutras são cores discretas. Mas, por exemplo, o azul marinho é considerado também uma cor neutra por algumas pessoas, porque na sua formação ele carrega um pouco de cinza, enquanto para outras ele não é neutro. Então aqui embaixo nós temos algumas cores neutras que possuem um senso comum. O rosa bebê pode ser considerado neutro, uma vez que preenche o requisito da discrição. O rosa cor de pulga, também considerado uma cor neutra. Sim, a gente chama esse rosa cor de pulga. Cores lindas com nomes estranhos. Por exemplo, taupe, que vem da topeira, cinza cor de rato. São cores bonitas, mas os nomes não são legais, né? Vamos finalizar esse contexto, então, das cores neutras com um gatinho muito fofinho de cor neutra. Bom, já que a gente está falando em luz, em branco, em preto, em iluminação das cores, por que não brincar um pouquinho com isso? Vou contar para vocês uma historinha que se chama O Teatro de Sombra da Ofélia. E depois a gente conversa mais um pouquinho. Ofélia nasceu querendo se tornar uma grande atriz de teatro. Seus pais queriam muito isso, por isso colocaram-lhe o nome de uma grande personagem de teatro. Ofélia possuía, no entanto, uma voz muito fraquinha e por isso não conseguia dizer as falas na intensidade adequada. Ofélia envelheceu e o único emprego que conseguiu foi o de auxiliar. Ela ficava em um buraquinho perto do palco, soprando com a sua vozinha baixa as falas que os atores esqueciam. Ofélia era feliz com o seu singelo e discreto emprego. Um dia, por falta de público, o teatro em que Ofélia trabalhava foi fechado. Em seu último dia de trabalho, ela ficou até mais tarde, se despedindo do lugar quando, de repente, percebeu uma sombra na parede e perguntou: "O que é você?" A sombra respondeu: "Sou uma sombra, fico sempre aqui. Posso ficar grande e também bem pequenina, porém, sou sozinha nesse mundo." A partir daí, Ofélia começou a guardar essa sombra em sua bolsa. Várias outras sombras, que eram sozinhas no mundo, vieram e começaram a morar com Ofélia. À noite, as sombras se acumulavam em seu quarto, até que um dia o dono do lugar em que Ofélia morava resolveu aumentar o aluguel, e a pobre velhinha teve que ir embora, pois não tinha dinheiro para pagá-lo. Ofélia saiu pelo mundo afora, apenas com as suas amigas sombras em uma bolsa e uma pequena mala na qual guardava seus pertences. As sombras ficaram muito tristes por Ofélia e quiseram ajudar. Elas pediram-lhe que estendesse em uma árvore um lençol branco e pularam para o lençol. Ali, elas começaram a encenar as peças de teatro que Ofélia havia ensinado. Muitas crianças começaram a vir, pois queriam ver o belo teatro de sombras de Ofélia. Todos que vinham sempre achavam que atrás do lençol haviam pessoas representando a peça, e nem imaginavam que eram as sombras que antes perambulavam por aí, sozinhas e tristes. Todos gostavam muito, e Ofélia se sentia muito feliz
por continuar ajudando as sombras e também por trazer alegria para muitas crianças e adultos. Um dia, no entanto, Ofélia estava caminhando com sua malinha e com sua pequena bolsa cheia de sombras e aconteceu algo diferente. Uma grande sombra a parou no caminho. Ofélia logo perguntou à sombra: Você também é mais uma daquelas que ninguém quer? E a sombra respondeu: Sim, creio que posso dizer isso. Você quer que eu seja sua dona também? Perguntou Ofélia. Você gostaria de ficar comigo? Perguntou a sombra. Claro, disse Ofélia. Você não gostaria de saber meu nome? A grande sombra perguntou. Como você se chama? Indagou Ofélia. Me chamam de Morte. Houve um silêncio e a sombra perguntou. Ainda assim, quer ficar comigo? E Ofélia respondeu. Sim, pode vir. Nisso, a grande sombra a envolveu. Subitamente, Ofélia se achou com uns olhos novos, olhos que eram jovens, claros, e não mais velhos e míopes. Ela se sentia jovem novamente. Parecia-lhe que tinha um novo corpo. Ofélia olhou em volta e viu um grande e imenso portão, o portão do céu. O enorme portão se abriu e Ofélia entrou em um suntuoso palácio. Na verdade, era um gigantesco teatro. Haviam muitas figuras felizes e alegres ao seu redor. Caminhando pelo lugar, Ofélia se deparou com uma placa que informava, em grandes letras douradas: Teatro de Luz de Ofélia. Assim, Ofélia e aquelas figuras representavam grandes e eternas peças de teatro, segundo as grandes palavras dos poetas, que os anjos conseguem entender. Dizem também que de vez em quando o bom Deus vem assistir ao espetáculo, mas isso a gente não pode afirmar com certeza. Pois é, galerinha, a sombra está em todo lugar. E foi justamente com esse jogo de sombra, de luz, de claro e de escuro que descobriram também a presença das outras cores. Então, essa questão de luz é muito importante para a gente estudar as cores também. Bom, mas outra coisa também bem legal de fazer quando a gente está no escuro e tem um pouquinho de luz é o quê? Brincar com as sombras. Vocês já brincaram de fazer sombras diversas com as mãos?
Outra forma também de brincar com a sombra é através do teatro de sombras, que surgiu na China por volta do ano de 120. Conta-se a lenda que o imperador Yuqi, da dinastia Han, ficou muito triste porque a sua bailarina favorita havia falecido. Então, ele falou para o mago que ele tinha que trazer essa bailarina de volta, senão ele perderia o pescoço. O mago ficou assim atordoado, mas, utilizando a sua imaginação, ele pegou um tecido bem macio e criou e fez a silhueta da bailarina nesse tecido. Depois ele ordenou que o palácio inteiro fosse coberto por uma cortina branca contra a luz do sol. E aí, quando o imperador foi assistir o espetáculo, o mago colocou a silhueta da bailarina se mexendo. E o imperador ficou tão feliz, tão contente. E foi daí que surgiu a ideia do teatro de sombras. Tem até um pedacinho do teatro de sombras num filme bem conhecido de vocês, que eu vou soltar aí o trechinho para vocês relembrarem. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. À meia-noite. Era como a mamãe contava. Mas ao anoitecer tá bom. Melhor, na verdade. Você quer ler? Não, continua. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio muito perigoso para atravessar. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Os 3 irmãos simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a Morte. Ela se sentiu traída. Traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a Morte era perspicaz. Ela fingiu parabenizar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. O mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse. E a Morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabugueiro. O segundo irmão resolveu humilhar a Morte ainda mais e pediu o poder de ressuscitar os entes já falecidos. Então a Morte apanhou uma pedra da margem do rio e a entregou a ele. Finalmente, a Morte perguntou ao terceiro irmão, um homem humilde. Ele pediu algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela Morte. E a Morte, de má vontade, lhe entregou sua própria capa da invisibilidade. O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde, com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem onde se gabou por sua invencibilidade. Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a Morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para casa, onde pegou a pedra e virou-a 3 vezes na mão. Para sua alegria, a moça que um dia desejara desposar antes de sua morte precoce apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a Morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a Morte o procurou por muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada, foi que o irmão mais novo despiu a capa da invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a Morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado. E como iguais, partiram dessa vida. E aí estão. Essas são as relíquias da Morte.
Bom, então o dever de vocês vai ser o seguinte: vocês vão brincar com as sombras. Vocês podem fazer sombras com as mãos. Se vocês quiserem, vocês podem também fazer uma historinha curtinha num teatro de sombras. De repente, pega um lençol branco, uma lanterna, uns bonequinhos que você tem em casa, não precisa nem fazer. E contar uma historinha rapidinho para mim. Vocês vão usar a imaginação de vocês e brincar com a sombra. Brincar com essa possibilidade que o escuro nos traz.